Que bom que você clicou nesse vídeo. Eu quero te convidar a ficar até o final, porque a gente está conversando sobre um tema muito legal. Rodrigo, cancelaram a alegria. Você está se sentindo triste nesse período de pandemia? Tiraram alguns momentos que você considera muito feliz e agora você está triste? A gente quer dizer para você que não, que tem como recuperar a alegria. Aliás, a gente já fez isso nas 2 últimas semanas. Se você perdeu os outros encontros que a gente teve aqui, eu quero te desafiar a voltar e assistir os encontros que a gente já conversou sobre recuperando a alegria com cooperação. Depois a gente falou recuperando a alegria através da influência, né, em Cristo. E hoje a gente vai continuar essa conversa aí e eu quero te convidar para ficar aqui mais um pouquinho. Rodrigo, eu vi esse vídeo ali no início com várias datas festivas, né? E elas realmente tiraram a alegria de muitas pessoas. Mas a minha suspeita é que não é só isso, Rodrigo. Não são só os momentos felizes, as datas comemorativas que estão afetando a alegria de algumas pessoas nesse período. Você não acha que tem mais alguma coisa por trás disso que está virando motivo de tristeza nesse período, cara? Ah, tem sim, Vini. Assim, a gente passou por esse ano, por esse último ano aí, né? E passou todo mundo junto, apesar de separado em sua casa e tal, com as restrições devidas pro tempo, né? A gente passou todo mundo junto lidando com isso aí. E assim, foi um tempo que a gente viu um monte de coisa legal acontecendo, né? A gente sabia que algumas pessoas sabiam que outras estavam precisando de comida, por exemplo. A galera se mobilizou. A galera se mobilizou para conseguir arrecadar comida, distribuir para quem estava precisando, ficou sem emprego. A gente teve aí, eu vi uma vez, num período do ano passado, um grupo de psicólogos também oferecendo atendimento, o pessoal estava precisando por causa dos efeitos ali do distanciamento social, do isolamento, né? Tem uns exemplos muito bacanas também de gente que não deixou de pagar, às vezes, para aquela pessoa que ia na casa ajudar com a limpeza, por exemplo, mas mesmo não podendo ir, algumas pessoas mantiveram o pagamento e tal, né, considerando que não tinha outra fonte de renda aquela pessoa. Há exemplos desse tipo, né, vários deles, mas também nesse período a gente viu algumas coisas acontecerem que a gente fica... deu na cara da gente, né? Desde que começou a pandemia, a gente foi liberado aí, os gastos públicos não foram liberados, né, mas houve menor restrição na forma aí de gastar o dinheiro público, né? Porque a gente estava em crise e era um momento de usar o dinheiro com uma celeridade maior. A grande questão é que isso foi usado por alguns gestores públicos para tirar algum proveito disso, né? Então a gente viu respiradores sendo comprados em loja de fornecedor de vinho, a gente viu máscara sendo superfaturada, insumos aí para ajudar no combate à pandemia sendo superfaturados, né? Há uma pá aí de investigações acontecendo na PF, né? De prefeitos e governadores e gestores públicos relacionados a esse período, né? Nas últimas semanas aí com a vacina, a gente está vendo uma coisa impressionante, que tem gente furando a fila, filho, parente de prefeito, né? E outros políticos furando a fila da vacina, né? Outros casos que estão fingindo que estão vacinando e não estão. Também está rolando muito disso na mídia social, né? Fique de olho quando for levar um idoso, porque tem gente que não está dando a vacina, está enganando. Olha só. Esse tipo de coisa. Então, assim, esses casos todos, né? Eles têm algum potencial de gerar alguma desesperança na gente, né? No momento em que a gente viu um monte de exemplos legais e que a gente está aí saindo dessa confusão toda, né? Voltando a algum nível de normalidade, a gente está tá recebendo uma enxurrada dessas notícias aí que fazem com que a gente olhe e fale, pá, cara, como a gente vai lidar com isso tudo, né? Isso tudo tem muita relação com o caráter da gente, Vini, com o caráter desses casos aqui, né? Com o caráter da gente mesmo, né? Considerando que a gente está falando sobre isso, sobre caráter, né? O tema de hoje é recuperando a alegria da transformação do caráter em Cristo. Show legal, cara. Mas me explica aqui para eu entender. Caráter é o que eu sou
é o que a gente é ou caráter é aquilo que a gente faz? Porque você citou nesse período de crise, muita coisa boa acontecendo. Muita coisa ruim também acontecendo. Tá ligado ao que a gente faz, então, o caráter? Explica um pouquinho mais aí. É o que a gente é ou o que a gente faz? Aconteceu uma parada muito legal lá em 2012 numa maratona que ajuda a gente a refletir um pouco sobre isso, né? Um corredor, ele estava chegando no final da corrida, né? Depois lá dos quilômetros corridos, e ele se confundiu, pensou que tivesse passado a linha de chegada. E ele foi reduzindo o passo e começando a parar, né? Eles não param de vez, né? Eles vão parando devagarzinho. Acontece que o corredor que vinha atrás percebeu o que tinha acontecido e foi empurrando ele, né? Chegou até ele, foi empurrando ele até que ele passasse a linha de chegada e depois o segundo colocado ali, né? Depois que passou a corrida, algumas pessoas vieram perguntar para ele em entrevista, olha, mas por que você fez isso, né? E ele respondeu assim, meio sem entender, não, mas o que eu fiz? Não, por que você não ganhou a corrida? Aí ele, não, mas você não, né, chegou em primeiro lugar. Não, mas já tinha um primeiro lugar. O cara estava chegando, né? Ele, não, mas você poderia ter passado e ganhado a corrida, né? E aí ele fala assim, olha, que mérito haveria se eu ganhasse a corrida desse jeito? Né? Ele continua dizendo, como eu voltaria para casa tendo ganhado a corrida dessa forma? E aí um pensador aí brasileiro falou uma coisa muito legal da terceira fala dele. Ele falou assim, olha, essa frase que ele falou foi a frase mais legal que eu ouvi em 2012. Ele falou assim, o atleta finaliza respondendo, né? O que eu diria para minha mãe se eu fizesse isso? Eu olhei, já achei bem maneiro isso, só que esse exemplo ele ajuda a gente a pensar sobre isso. Aquele cara correndo, ele tinha valores que formavam o caráter dele, né? O caráter dele não era necessariamente quem ele era, mas havia valores que formavam ali o caráter dele. E esses valores fizeram com que ele agisse àquela situação, reagisse àquela situação de uma forma, né? Ele preferiu empurrar o cara e mostrar para o cara, olha, você precisa passar aqui porque eu não sou o primeiro lugar. Então, assim, em última análise, finalizando, assim, o caráter não é quem a gente é. Isso daria a ideia de, assim, o caráter não consegue ser mudado, daria uma ideia muito estática para isso, quando na verdade ele é sim mudado. O caráter é sim recuperado, melhorado, né? Essa história de que, olha, caráter não tem jeito, mau caratismo não tem jeito Pau que nasce torto, nunca se direito. Não, tem jeito sim. As coisas, os erros inclusive ensinam a gente poxa, não, peraí, aprendi com isso aqui, vou fazer diferente, né? Comunicam valores também a gente, né? Ou seja, não é quem a gente é, né? Formado por esses valores aí, mas se evidenciam nas nossas ações, no que a gente faz. Cara, mas deve ter um pano de fundo disso aí. Se a gente comete muitas falhas, de onde vem isso, Rodrigo? Tem uma origem, a gente consegue falar para quem está assistindo assim, olha, o caráter, as falhas que a gente comete tem uma origem, tem um lugar que origina eu fazer as coisas erradas ou ter um caráter não tão legal assim. Tem como a gente dizer isso, olha, tem uma origem o caráter que falha ou o caráter arruinado? Não, tem sim, Vini. Assim, primeiramente, assim, acho que, inclusive essencialmente, né, o problema das nossas faltas de caráter é porque nós somos pecadores. Nós pecamos, né? E quando a gente fez isso, quando isso aconteceu, algumas coisas muito legais foram quebradas em nós, né? A gente pensa lá no primeiro pecado, né? Depois de cometer aquele pecado, depois de cometer ali o erro, Deus se encontra com Adão e Eva e a primeira ação de Adão foi a mulher que você me deu. A culpa não era dele, né? Ele achou um jeito de se justificar, de se explicar ali para Deus, e o jeito nem de longe era assumir a responsabilidade, sim colocar a culpa na outra e no próprio Deus. Exatamente. Todo mundo foi picado por isso aí, né? Então, primeiro,
as nossas falhas de caráter surgem por isso. Somos pecadores, né? E o que foi quebrado, ou o que aconteceu nesse momento, é que a gente passou, uma das coisas que aconteceram é que a gente passou a ser bastante autocentrado, né? A palavra mais comum para isso é bastante egoísta, né? A gente olha, por exemplo, os exemplos que a gente conversou aqui, né? É egoísmo puro, né? Puro Pegar egoísmo. a vacina do outro, tô pensando só em mim. Exatamente. E aí, assim, exemplos relacionados a isso são muito antigos, né? Aquela coisa de, poxa, o cara tá roubando o dinheiro da merenda das crianças. É ser muito autocentrado para não pensar em para onde iria esse dinheiro e o que eu vou fazer com ele, né? O que eu estou fazendo com ele. Mas isso também, essa realidade, Vini, de que é um pecado e que a gente vive isso, aproxima de nós, de mim, de você, de quem está em casa, o assunto que a gente está falando. A gente falando dos políticos e o que acontece nas ações deles, às vezes ficam mais evidentes, né? As pessoas públicas, quando erram, ou os erros de caráter, as falhas de caráter delas ficam, aparecem, são mais vultuosas, as pessoas percebem, né? Vira notícia e tudo mais. Mas a realidade é que o fato de a gente ser autocentrado e como isso altera a nossa relação de caráter, acontece comigo e acontece com você. Isso fica mais evidente em alguns casos, como por exemplo, quando a gente não fala toda a verdade quando a gente chega atrasado no trabalho. Ou a gente maqueia essa verdade, ou a gente às vezes mente sobre essa verdade, quando a gente fura o sinal vermelho. Em última análise, tudo isso ou não falar a verdade no trabalho, ou furar o sinal vermelho. Eu estou deixando de pensar no outro para pensar em mim. Quando eu uso a vaga que não me pertence. E até esses não é só os grandes crimes dos políticos. Então todo mundo tem um caráter afetado, né, Rodrigo? Até quem está assistindo. Pô, não, eu não sou que nem o Rodrigão está falando aí, eu pago os meus impostos, não traio minha esposa, faço tudo certinho. Não, em alguma análise você tem uma falha aí no seu caráter, né? É isso que você está dizendo. Não, com certeza, e assim, até porque alguém poderia dizer, cara, eu não faço nada disso. Só que as nossas relações e os problemas que a gente tem nelas, e eu acho que isso aí é um bocado difícil de alguém dizer, eu não tenho problema nenhum, não tenho... são evidências de que ou o outro ou a gente está pensando na gente mesmo. Né? Tá pensando de forma autocentrada, né? E agindo assim também. Então todo mundo tem um caráter arruinado, nasce assim, quebrado. É isso? E dá para ir melhorando, e as atitudes, o conhecimento, a educação, isso tudo vai levando para um caráter melhor. Com certeza. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Cara, que massa. A gente está lendo aí ao longo do mês um livro de um apóstolo Paulo, uma carta para uma igreja. Você vai continuar nessa carta? Paulo ensina alguma coisa sobre caráter? A gente consegue tirar alguma lição disso? Não, com certeza a gente vai continuar nessa carta sim, né? A gente está usando a carta de Filipenses, né? De Paulo à igreja de Filipos, né? E lá no capítulo 2, nos primeiros versos do capítulo 2, Paulo dá algumas dicas, algumas direções para a gente de como lidar com isso, né? Com essa falta de caráter gerada por uma visão autocentrada da vida, né? Vamos ler lá Filipenses 2, vamos começar do verso 1 ao verso 4. Diz o seguinte o texto, ó. Portanto, se existe alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Cara, difícil, né? Que texto, né? Primeiro ele apela, né? Se vocês têm algum amor, né? Exatamente. Só que o legal, Vini, é que realmente a forma como foi traduzido pra gente, dá a entender que ele está colocando em xeque, fazendo uma pergunta. Na verdade, o sentido aqui é quase uma pergunta retórica que Paulo está fazendo. Tanto que algumas traduções eles nem trazem a interrogação. Entendi. Porque o que o Paulo está dizendo aqui, olha, há sim alguma exortação
em Cristo entre vocês, considerando que há alguma consolação em amor entre vocês. Paulo, na verdade, está afirmando, e é o primeiro apelo que ele faz aqui nesse texto, né? É o apelo à certeza. Ele está dizendo, existe amor, comunhão do Espírito, existe profundo afeto e sentimento de compaixão. Né? É um apelo à certeza que eles têm, à consciência que eles têm. Essas realidades acontecem. E aí ele continua fazendo um segundo apelo dele. É o apelo à unidade. Né? E ele fala no verso 2 coisas bem legais. Olha, completem a minha alegria. Ele chama os filipenses para fazerem isso, porque a relação dele, como a gente falou nas semanas passadas, né, era uma relação de muita fraternidade. Eles cooperavam entre eles, né, caminhavam junto há muito tempo já. Ele continua dizendo, olha, tem o mesmo modo de pensar, tem o mesmo amor, sejam unidos de alma e mente. É um chamado para caminhar junto, abraçar o mesmo objetivo e caminhar junto. A coisa fantástica que ele vem construindo ocorre nos dois próximos versos, no verso 3 e no verso 4, porque são um grande desafio. Porque o que Paulo vai fazer agora é um apelo à humildade. Né? Ele continua dizendo o seguinte, ó, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. E é fantástico, é importante demais ler, ó. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, Vini, aí no verso 3 e 4, o que Paulo faz é um apelo à humildade. Né? O que ele diz lá, ó, não façam nada por interesse pessoal, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. E ele continua no verso 4, estejam atentos somente aos seus próprios, a vocês mesmos, aos próprios interesses, mas aos interesses dos outros. É um grande desafio, mas quando a gente olha para essas afirmações ou para essas solicitações, essas orientações de Paulo, e a gente pensa assim, cara, imagina comigo, Vinícius, você que está assistindo a gente aí, se os políticos não fizessem nada por interesse pessoal. Caramba. Aliás, eles estão lá para fazer para os outros. Mas não é isso que a gente vê, né? Exatamente. Não tem como imaginar o que aconteceria. Cara, a gente teria um Brasil meio diferente. Com certeza. Imagina se os políticos fizessem por humildade e considerassem as outras pessoas superiores a elas. Imagina você, se na sua empresa, por exemplo, o seu chefe, né, e os chefes, os donos, né, de forma geral, eles considerassem não somente os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Imagina, assim, isso vai caminha pra caramba. Imagina trabalhar com alguém do seu lado que tem essa postura. Pensa no que seria para uma família, e aí, às vezes com conflito e com os problemas que acontecem na vida, né? As pessoas na família, quem não gostaria de viver numa família em que as pessoas vivessem desse jeito, né? É um desafio, mas um desafio para uma direção muito fantástica, né? E aí o que fica aqui de questão, Vini, é assim, a primeira coisa é que Paulo finaliza aqui e parece resolver, dá um jeito de resolver o problema da nossa postura autocentrada que quebra lá o nosso caráter, né? Parte do que quebra o nosso caráter, ele parece resolver com essa postura de humildade. A grande questão é que humildade é uma virtude muito bacana. A gente, quando vê ela aparecendo em alguns lugares, a depender de como a gente até acha legal, mas na vida prática, as pessoas elas parecem a humildade e alguém humilde parece não ser tão valorizado assim. Humildade não poucas vezes é ligado, a ideia de humildade é colada na ideia de falta de força, na ideia de falta de confiança, né? Ou de pobreza. De pobreza, sabe? De ausência de alguma coisa no final das contas, sabe? De alguma virtude no final das contas, né? E isso é a primeira questão que fica pra gente. A gente até acha legal e fala sobre isso de forma adequada, mas na vida a gente não... O valor
não é tão grande pra gente assim, né? A sociedade parece... O que tem valor? Mano, vai lá e faz, seja confiante, conquista, e parece que isso não está presente. A sensação que dá é que não tem vitória na humildade, né? Essa é a sensação que dá. A outra questão é que ao ler esses versos de Paulo e essas orientações dele, pode parecer que é possível viver isso como algo que vem de fora para dentro, ou que é isso que ele está fazendo, chamando a gente para viver isso como uma lei, algo que vem de fora para dentro, uma regra a ser vivida, né? Façam desse jeito. Só que ele resolve esses dois problemas nos próximos versos, né? Que eu queria ler com a gente agora. A gente vai ler agora do verso 5 ao verso 11. Diz o seguinte: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A primeira coisa é que Paulo precisava de um exemplo, cara, né? Ele falou tudo aquilo e ele precisava apontar para algum lugar. E aí ele aponta para Cristo, né? E a descrição que ele faz aqui de Cristo, dessa postura humilde, dessa humilhação de Cristo, é algo até difícil de parafrasear, de explicar, Vinícius. A gente está falando assim, Cristo ele vivia com uma glória difícil de ser descrita, né? Experimentando uma glória difícil de ser descrita, né? É como se a reunião do brilho, da majestade de 1000 sóis, né, existissem em Cristo. E isso não consegue descrever quem ele é, né? E ele, tudo isso se reúne e nasce numa criança, numa manjedoura, né, naquele ambiente ali totalmente inapropriado para qualquer rei humano, né? E ali nasceu toda essa glória, né? O texto continua dizendo que ele se tornou homem, e isso pode dar a sensação para a gente que, olha, Jesus então deixou de ser Deus. Não. Ele continuou sendo Deus e assumiu 100% da humanidade também. Ele era plenamente Deus e plenamente homem, né? O que acontece é que algumas prerrogativas da divindade ele deixou de utilizar nesse momento, né? Que ele estava ali na condição de servo, de homem, né? Só que continua ainda. Ele tem essa postura humilde até a obediência e a morte de cruz, né? Um dos problemas para a gente aqui é solucionado, Vinícius. Viver o que Paulo propôs nos versos anteriores, sem que isso seja a partir de um encontro com Cristo, viver uma vida realmente muito pesada. Viver uma vida com um risco enorme de ser uma vida hipócrita. Sabe? Daquela em que alguns casos desses aparecem vez por outra, em que as pessoas falam de forma muito virtuosa, falam de valores, falam de defesas de outras pessoas e grupos e tudo mais, mas a vida às vezes mostra que na vida diária aquela pessoa não é aquilo que ela tanto defendia, né? E isso nem de longe é assim, uma maldade, como se todo mundo tivesse que ser perfeito e, olha, evidenciar essa perfeição de Cristo, não. Só que o encontro com Cristo faz com quando você olha para essa realidade do que foi feito para que a salvação pudesse existir, para que as pessoas pudessem chegar à salvação, né? E quando alguém tem um encontro com essa realidade, com esse Cristo fantástico, algo no coração muda, um amor nasce. E aí, quando esse amor nasce por esse Cristo aqui, o que acontece é que um desejo de segui-lo vem com esse amor, né? E aí o mais legal é que esse desejo de seguir, esse amor que nasce, tudo feito pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo, né? Ele motiva aquele que se encontrou com Cristo a imitar ele,
Aí que o caráter vai sendo moldado. Aí que o caráter vai sendo moldado. Então, nem de longe é um conjunto de regras a serem vividas, o que Paulo estava falando. Apesar de serem orientações, devem ser observadas, mas não é de fora para dentro que elas acontecem. Elas acontecem de dentro para fora com a transformação desse caráter. E aí, progressivamente, ele vai gerando essa coisa de tentar não pensar em mim mesmo em primeiro lugar. Tentar não pensar nos meus próprios interesses em primeiro lugar. E aí aquele desafio, aqueles versos que eram um desafio enorme, passam a ser um pouco mais tranquilos. Por quê? Porque ele está fazendo a parada acontecer. Ele está gerando essa transformação, né, de seguir ele. E o restante dos versos, quando Deus olha para Cristo e aponta para ele e dá a ele um nome que está acima de todo nome, e o texto de Paulo declara que não há um ser, não um universo, que não vai dobrar o seu joelho e não vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, resolve o nosso outro problema, aquela sensação de que na humildade não há vitória, que na humildade não há grandeza. A grande realidade é que o homem mais exaltado da existência foi o homem mais humilde que a gente pode conhecer. É o homem mais humilde que a gente pode conhecer. Então, essa é a realidade de ter se encontrado, ou a consequência de ter se encontrado com esse Cristo. Ele resolve esses problemas para a gente, ajuda a gente a caminhar com ele aí, transformando, né? Cara, precisa de um milagre para viver isso aí, né? Exatamente. Porque talvez você conheça alguém que faz um monte de coisa maneira, mas com interesse errado, né? Ajuda o próximo, mas na verdade não está pensando no bem-estar do próximo, ele está pensando nele, na imagem dele, Na né? semana passada a gente falou sobre isso, né? Tinha lá um pessoal que pregava por interesse pessoal e tal, né? Agora, para chegar nesse aí, considerar o outro superior a si mesmo, é só com milagre, só com Cristo na vida. Exatamente. E tem alegria nisso, dá para recuperar a alegria nesse período nisso. Exatamente, e esse sim, acho que vale muito a pena que isso seja um convite, sabe? Que isso não pareça um apontar de dedos, mas um convite. Primeiro, a se aproximar desse Cristo, né? A se encontrar com ele, né? E a segunda coisa é perceber que essa caminhada gera essas alegrias, né? Imagina, né? O que a gente estava falando, progressivamente as relações e a vida vai sendo melhorada a partir dessa vida vivida com Cristo. E Cristo vai deixar o nosso coração mais sensível para as realidades, para a gente encontrar espaço para praticar isso que você está falando, né? Vai rolar. Vai rolar. Que massa. Então, olha só, eu não sei se isso fez sentido para você, eu espero que sim. Se você conhece alguém que está precisando ouvir exatamente isso que a gente conversou hoje, bora lá, clica aqui nesse vídeo, dá um like e compartilha isso com outra pessoa também, né? É uma forma de pensar no outro. Com certeza. Né? Bora orar, Rodrigão? Vamos orar sim. Deus, a gente quer louvar o Senhor, a gente quer te agradecer. De verdade, Deus, a gente quer dobrar aqui nossa cabeça e agradecer ao Senhor, porque o que a gente leu aqui, o que a tua palavra fala, foi dado algo muito fantástico para a história, Senhor. A vinda do seu Filho, a morte dele, a ressurreição dele, Senhor, proporcionando salvação, Deus amado, abrindo a porta da salvação, é algo fantástico. A gente quer louvar o Senhor por isso. A gente quer também confessar ao Senhor a nossa incapacidade de viver essas realidades aqui. A gente percebeu os desafios, Senhor, que ter uma vida não autocentrada. A gente percebeu o desafio que como a nossa natureza está muito aí, caminha muito facilmente, Deus amado, para olhar para o nosso próprio umbigo. A gente está confessando isso aqui ao Senhor e pedindo ao Senhor, Pai amado, transforma a gente aí, transforma a nossa vida, Deus amado, e faz isso, Senhor, da forma mais fantástica, que é apresentando o seu Filho para a gente, deixando a gente conhecer o Senhor e caminhar junto com o Senhor. Esse é o presente mais fantástico que a gente pode pedir. A gente faz essa oração, Deus amado, bem escondido aí, confiando bastante aí no poder da cruz do seu Filho, no que ele fez na cruz. Amém, Pai.
Ó, não esquece, fica com Jesus, segue ele que o teu caráter vai ficar bom demais. E para alegrar aí, fala Rei Ataxerxes. Rei Ataxerxes. Boa semana, Deus abençoe.